Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor, um versículo pequeno, porém muito significativo para as nossas vidas, para a edificação da igreja, que diz assim: orai sem cessar. Repetindo, orai sem cessar. Essa carta à igreja dos Tessalonicenses fala sobre a segunda vinda de Cristo. Fala para nós sobre a perseguição. Aquela igreja estava sendo perseguida. E atualmente nós vemos também uma perseguição da igreja. No entanto, a perseguição não faz com que a igreja se acabe, não faz com que a igreja deixe de adorar a Deus. As perseguições fortalecem a igreja. Tem até um louvor aqui que aos domingos é cantado, que diz que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões e por aí vai, não foram capazes de calar a igreja do Senhor. Isso porque nós não caminhamos por aquilo que nós vemos. O que nos move, como diz essa canção, é o que nós cremos. Paulo aqui está falando para uma igreja que estava sendo perseguida. Paulo está falando que aquela igreja deveria ser perseverante em oração. E nós devemos atualmente ser perseverantes em oração. Orar sem cessar significa não parar de orar. Nós vivemos em um mundo constantemente conectado. Essa expressão é utilizada em virtude da utilização da internet. Alguns falam que estão sempre online. E esse termo conectado também pode ser utilizado para o entendimento da nossa relação com Deus, sobre a importância de estarmos constantemente conectados com Deus em oração. Precisamos estar constantemente conectados com Deus em oração. Mas a conexão, ela pode se perder. Às vezes você está conectado à internet e a conexão cai. Há alguma falha no sistema. E assim é com a gente. Por alguns motivos, por algumas razões, nós às vezes nos desconectamos de Deus. E isso traz uma série de prejuízos para as nossas vidas. É quando a igreja, é quando irmãos abandonam a prática da oração. Eu mesmo, em muitos momentos, devido às agitações do dia a dia, me vi deixando de orar constantemente. E isso trouxe prejuízos para a minha vida. Isso traz prejuízos para a vida da igreja. Em algumas versões desse versículo, algumas traduções bíblicas, aparecem as seguintes maneiras de se falar o que a palavra está dizendo. Orem sempre, é uma das versões bíblicas. Outra versão é orem continuamente. Mas antes de falarmos sobre a oração contínua, o que significa a oração? O que é orar? Orar nada mais é do que falarmos com Deus, do que conversarmos com Deus, do que expressarmos para Deus tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que estamos pensando, falarmos com Ele sobre as nossas vidas, colocarmos as nossas vidas, o nosso coração diante dEle. E orar sem cessar é uma oração que pode acontecer em qualquer lugar. Nós podemos orar em casa na sala, na cozinha, no quarto, fora de casa, no trabalho. Podemos orar no carro dirigindo,
Podemos orar no ônibus, podemos orar no trem, no metrô. É claro que aqui em Cascavel não tem trem nem metrô, mas a gente sabe que as mensagens aqui da igreja vão para várias cidades do Brasil. Em algumas cidades existe o trem, o metrô, e ali aquele irmão, aquela irmã em Cristo podem orar, podem falar com Deus. E muitos se referem a esse versículo do orar sem cessar como você podendo orar em qualquer lugar, porque você tem intimidade com Deus, porque Deus está receptivo a você. Mas precisamos tomar um cuidado. Qual cuidado precisamos tomar com relação a essa visão de orar em qualquer lugar, sendo orar sem cessar? O que não está errado, é claro. Precisamos ter cuidado porque esse entendimento pode nos levar a pensarmos na oração como sendo um improviso. A oração é quando dá tempo. A oração, ela se aplica só aos retalhos do meu tempo. E com isso a gente perde aquele tempo de qualidade com Deus. São aqueles momentos que nós separamos no dia para nos dedicarmos exclusivamente à oração. Assim como muitos relacionamentos estão prejudicados porque as pessoas não estão tendo tempo para conversar, a relação nossa com Deus também é prejudicada quando nós não encontramos tempo de qualidade para falarmos com o nosso Deus, para expressarmos a Ele os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que queremos, aquilo que precisamos, ou para o louvarmos e o adorarmos. É importante, é vital termos tempo de qualidade com Deus. É claro que o apóstolo Paulo também não está dizendo que orar sem cessar é ficarmos orando, orando, orando e não fazermos mais nada, não trabalharmos. O chamado da igreja não é para nós vivermos como monges do deserto, dedicados exclusivamente à oração. O chamado da igreja é para o relacionamento com Deus. Paulo aqui está querendo dizer que nós devemos cultivar um espírito de oração. O pastor Ronaldo está trazendo um estudo, está ministrando um curso maravilhoso às quartas-feiras, voltado para casais, voltado para casamentos, para relacionamentos. Eu tive a oportunidade de participar de alguns e ser muito edificado, aprender muito. E tanto nas palestras do pastor Ronaldo, quanto nas palestras ou nas falas de outros pastores ou irmãos e irmãs que ministram para casais, nós sempre observamos que aparece ali um ponto necessário de ser observado, que é a comunicação. É muito importante que exista a comunicação para que um relacionamento funcione de maneira saudável. Sem comunicação, surgem conflitos. Sem comunicação, surgem desentendimentos. Sem comunicação, está um para um lado, outro para o outro lado. É como nós vemos, por exemplo, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. O que ali aconteceu? Os dois se juntaram e se colocaram diante de Deus em oração, pedindo perdão pelo que tinham feito, ou foi cada um para o seu lado? A gente só vê ali a Bíblia falando que Deus perguntou para Adão o que ele havia feito, e ele disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu dessa árvore, desse fruto, e eu comi. Aí foi lá o Senhor Deus e perguntou para Eva, e Eva disse: a serpente me enganou e eu comi. Mas em momento algum nós vemos, naquele episódio da queda, o casal se dispondo a conversar para ver o que estava acontecendo de errado ali naquele momento, para ver como eles poderiam se aproximar mais de Deus. Não houve comunicação, e muitas dificuldades surgiram a partir dali. A comunicação, repito, é muito importante. E em todas as nossas interações, tanto na relação marido-mulher, mulher-marido, tanto na relação pai e filho, ou filhos e pais, tanto nas relações entre amigos, nas relações de trabalho,
nas relações entre vizinhos. Quem mora em apartamento sabe como a comunicação é importante. Às vezes tem sons de cachorro, alguns irmãos comentam, né? E surgem conflitos ali da convivência entre os vizinhos. Alguns conflitos chegam até a gerar multas. Mas, se houver uma conversa, se houver uma disposição para que se chegue a um acordo, os problemas serão resolvidos. E qual a nossa principal comunicação? Aquela que sustenta verdadeiramente a nossa vida como crentes. É a comunicação com Deus. Precisamos falar com Deus. Tem gente que fala, já tem uma semana que eu não oro. Já tem um mês que eu não oro. Eu não consigo encontrar tempo para orar. Gente, irmãos, nós precisamos encontrar tempo para aquele que é a fonte das nossas vidas. Em uma comunicação, nós precisamos não somente falar, nós precisamos também ouvir. Em uma relação comunicativa, há aquele que fala e há aquele que ouve. Para que nós tenhamos condições de falar adequadamente com Deus, nós precisamos ouvi-lo. Já viu aquela pessoa que em uma conversa não deixa você falar? Ela fala, e parece que ela está conversando com ela mesma. Ela está sozinha. Não está ocorrendo ali um diálogo, mas um monólogo. Para orarmos adequadamente, sem cessar, em uma relação saudável com Deus, é importante estarmos dispostos a ouvi-lo. E Deus fala aos nossos corações. Deus tem falado muito a essa igreja. Todos os domingos nós somos edificados através da pregação. O pastor traz mensagens edificantes, mensagens claras, tem até a projeção para nos ajudar a entender o que a Bíblia quer das nossas vidas. Mas também, não basta ouvirmos a palavra edificante que é pregada aqui pelo pastor. É preciso que ao longo da semana estejamos também lendo a Bíblia, tendo a nossa relação pessoal com Deus através da leitura da palavra. Da mesma forma, as orações que são feitas aqui nesse altar, seja pelo pastor, pelos presbíteros, não são suficientes no que diz respeito à quantidade de orações que nós precisamos. Nós recebemos oração aqui domingo, saímos daqui empolgados com a palavra, edificados, oraram por nós, mas a oração precisa continuar quando nós saímos pelas portas da igreja. É nós e Deus. Orar sem cessar significa também um coração voltado para Deus. Mas afinal de contas, o que eu vou fazer ao longo da semana orando sem cessar? Como é que esse negócio de orar sem cessar? Eu não encontro palavras para falar com Deus. Às vezes eu tenho dificuldades em pensar o que eu vou falar. Será que eu tenho que falar de maneira formal com Deus? Usando palavras rebuscadas? Nós estamos cansados de saber que não é isso que Deus se agrada. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de um coração sincero. Basta você abrir o seu coração diante de Deus. E nós temos muito, meus irmãos, muito pelo que orar. Vejam os motivos que nós temos pelos quais orar. Primeiro deles, não é uma ordem exata, são só exemplos, é louvarmos e adorarmos a Deus. Tirarmos um tempo para o louvor e para a adoração ao Senhor. Muito mais do que com música, mas com palavras. Hoje você, ao acordar, observou que Deus nos deu um novo dia. Um dia de sol. Agora o sol até se escondeu um pouco, mas Deus nos deu um motivo para nós o adorarmos, por este dia que Ele fez. Este é o dia que o Senhor fez. Você também pode louvá-lo porque você está com saúde para chegar aqui à igreja, para desenvolver a sua vida. Você tem muitos motivos para louvar a Deus, e louvar a Deus também nos leva à percepção da gratidão, sermos agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Tem um louvor antigo
que diz para nós contarmos as bênçãos. Quem é presbiteriano das antigas sabe, né? E contarmos quantas são, que foram recebidas pela divina mão. E para nós chegarmos e dizermos elas todas de uma vez, que se nós fizermos isso, nós ficaremos surpresos com o quanto Deus já fez. Isso porque quando nós começamos a lembrar, pensar, puxar a nossa história de vida, a gente vai vendo que Deus fez muita coisa. Mas por que é que a gente se prende a alguns eventos negativos? Essa semana um youtuber famoso fez o seguinte comentário, que as notícias negativas são as que mais atraem like no YouTube. Isso é a experiência dele, pelo menos. Ele falou, se eu colocar um título falando de uma tragédia, de uma catástrofe, de um problema, algo assim do tipo, o Brasil vai falir, aí as pessoas começam a visualizar mais, a curtir mais. Parece que nós, após a queda no Jardim do Éden, ficamos tão prejudicados que a nossa percepção daquilo que existe de negativo chama muito mais a nossa atenção. E às vezes de tal maneira que a nossa visão fica obstruída, fica fechada para as bênçãos de Deus que foram derramadas sobre as nossas vidas. E Deus tem feito maravilhas. Se você tirar aqui 5 minutos somente para se lembrar do que Deus já fez, você sairá daqui dando glória a Deus, aleluia, ao sair dessa igreja. Deus tem feito maravilhas. É preciso termos gratidão. Eu louvo, eu adoro a Deus em oração, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha igreja, pelo meu pastor, pela minha saúde, por tudo que eu tenho recebido. Outro fator, outro motivo de oração que nós temos, outra ferramenta, é pedirmos a Deus socorro, pedirmos a Deus ajuda. Se você está passando por um momento difícil, você tem esse dispositivo, você tem essa possibilidade de falar, Senhor, me ajuda, eu não estou dando conta sozinho disso. Senhor, me orienta aqui nessa situação, eu preciso de Ti, sozinho eu não posso resolver isso. Você tem a possibilidade de se aproximar de um Deus que é acolhedor, um Deus que não vai rejeitar você, mas que conhece, que sabe a natureza da sua dor, que sabe o que você está passando, que antes que a palavra venha aos seus lábios, Ele sabe o que você vai dizer, mas Ele quer que você diga, porque Ele quer se relacionar com você. Você pode chegar para Deus e pedir ajuda, pedir orientação. Outro motivo também, nas tomadas de decisão, várias decisões temos que tomar todos os dias, peça a Deus orientação para que você tome as melhores decisões. Muitas pessoas não estão pedindo conselhos a Deus, por isso acabam pedindo socorro. Repetindo, muitas pessoas não estão pedindo conselhos para Deus e acabam pedindo, por conta disso, socorro. É aquela atitude de Deus mandar ir para um lado e a pessoa ir para o outro, que lembra muito a história de Jonas, que foi no caminho contrário à determinação de Deus. Aí depois Jonas teve que clamar do ventre do grande peixe. Na maioria das vezes, não é necessário nós irmos parar no ventre de um grande peixe, na situação mais dramática, se antes nós obedecermos a Deus, se antes nós consultarmos a Deus. A falta de consulta, a falta de obediência a Deus, leva a situações dramáticas como a de Jonas. Mas a nossa natureza sempre nos inclina a querermos tomar
as nossas próprias decisões à parte de Deus. Quem tem filho sabe como isso funciona, sobretudo crianças pequenas. Você diz, faça isso. Quando você vê, ela já está fazendo o contrário do que foi pedido. E é preciso orientação para que ela compreenda o certo a ser feito. Você pode pedir ajuda a Deus. Outra coisa também, meus irmãos, enquanto estamos desenvolvendo as nossas vidas, caminhando, nós podemos orar sem cessar também pensando nos outros. E que coisa maravilhosa pensarmos nos outros. Por que é maravilhoso pensarmos nos outros? Porque quando a gente pensa nos outros, a gente se esquece por um momento do nosso ego, do nosso eu. Já percebeu como a nossa geração é muito voltada para si? Onde as pessoas se magoam muito facilmente. Parece que há uma sensibilização muito grande, há um voltar-se para si enorme. E quando a gente se dispõe a orar pelos outros, a ajudar a quem precisa, e a gente se esquece por um momento de nós mesmos, isso faz bem para nós. E isso, meus irmãos, não é ensinamento de autoajuda. A própria Bíblia nos convida a estendermos as mãos aos que precisam, a orarmos por aqueles que estão precisando de ajuda, orarmos pelos enfermos, orarmos pela igreja, a abençoarmos os nossos irmãos através das bênçãos de Deus em nossas vidas. No orar sem cessar, nós podemos orar pela nossa família, pelos nossos amigos, pela igreja, pelo conselho da igreja, pelo pastor, pela equipe de louvor, pelo seu vizinho, pelo seu inimigo. Ore também pelo seu inimigo. Resumindo, há muitos motivos para nós orarmos. Não é à toa que tem pessoas que, quando oram, ficam horas e horas ali, diante do Senhor. Tem pessoas que têm essa característica. E elas não estão ali, necessariamente, se utilizando de vãs repetições. Não estão sendo repetitivas diante de Deus necessariamente. É que existe muito para nós orarmos. Quer ver o motivo? A situação do nosso país atualmente. Se nós começarmos a orar pelo Brasil, vai dar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e ainda estaremos aqui na igreja. Porque muitos são os problemas, muitos são os conflitos no nosso país. E somos chamados para orar. O nosso maior exemplo de oração, você já sabe o que eu vou dizer, é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo orava sem parar, orava constantemente, perseverava em oração. A Bíblia nos diz, os evangelhos nos informam que ele se retirava em muitos momentos para falar com o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai. Em virtude dessa comunhão que ele tinha com o Pai, o seu ministério foi bem sucedido. A sua missão teve total sucesso. E qual o segredo para cumprirmos a missão das nossas vidas com êxito, sem falharmos? Relacionamento com o Pai, comunhão com o Pai. Porque se nós estivermos desconectados de Deus, esse mundo nos devora. Mas conectados com Deus, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de oração. Até no momento mais dramático da sua vida, próximo à sua crucificação, sofrendo, ele estava falando com o Pai, expressando sua dor. Nós precisamos orar sem cessar, porque existem adversidades, existem pessoas contrárias a nós, ao que nós cremos. Existe a ação do maligno que está ao nosso derredor, querendo nos tragar. E, principalmente, existe
a nossa carne, que se coloca contra as coisas do Espírito. Por isso, nós precisamos estar diariamente diante de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Essa semana, uma pessoa, amiga, fez o seguinte comentário: eu acordei radiante, estava muito feliz naquele dia. Seria mais um dia comum de trabalho. Já estava com tudo planejado para fazer, ia chegar no trabalho e desempenhar minha função. Cheguei lá e encontrei um colega de trabalho. Aquela pessoa transmitiu para mim uma palavra tão negativa que eu não consegui mais parar de pensar naquilo que eu ouvi. E não foi só naquele dia. Os dias foram passando e eu não esqueci daquela informação. Aí, conversando com essa pessoa, eu falei com ela: é por isso que nós precisamos estar o tempo todo conectados com Deus, o tempo todo vigilantes. Lembram quando Jesus disse: vigiai e orai? Orar sem cessar tem tudo a ver com vigilância, porque a qualquer momento você está bem, uma situação, uma palavra pode tentar tirar você do eixo. É por isso que você precisa estar ligado espiritualmente. E essa pessoa até pensou, realmente, até falou, realmente tem tempo que eu não me coloco diante de Deus em oração, eu tenho orado pouco, lido pouco a Bíblia. Se ela tivesse ligada com Deus efetivamente, no momento em que ela recebeu aquela palavra no ambiente de trabalho, ela teria anulado aquela palavra, orado pela vida daquela pessoa, repreendido aquilo em nome de Jesus. Eu não vou falar o que é que foi dito, mas foi uma palavra que não foi construtiva realmente. Era para o mal da vida daquela pessoa. Vigiai e orai. Orar sem cessar, concluindo e repetindo, é você estar ligado o tempo todo com Deus. Se nós nos desligamos, nós podemos ter prejuízos. Já pensou se Deus se desligasse por um só segundo, ou por 1/1000 de segundo? O inimigo já teria destruído as nossas vidas. Deus não se desliga, Deus não se desconecta, Deus não para de trabalhar. E nós precisamos também estar o tempo todo diante dele. É claro que isso não significa dizer que devemos estar tensos, preocupados. A oração também tem um sentido de confiança, de entrega. Se tudo estiver de cabeça para baixo, eu sei que o meu Redentor vive e eu posso descansar nele. E à medida em que você vai falando com Deus e descansando nele, o seu coração vai encontrando paz. Não deixemos esse hábito, essa prática de lado. Eu sei que os dias são agitados demais, mas não devem ser agitados demais a ponto de tirarem de nós essa prática que é 100% bíblica, a prática da oração. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui mais uma vez em oração diante do Senhor. Nós podemos, ó Pai, através da oração, louvá-lo, bendizê-lo. Nós podemos, ó Pai, através da oração, que maravilha, encontrarmos refúgio no Senhor, descanso no Senhor. Nós podemos, ó Pai, através da oração, pedir pela vida dos nossos amigos, irmãos, familiares, pedir até em favor, ó Pai, daqueles que nos perseguem,
ou daqueles que são contrários à nossa fé. Nós podemos, ó Pai, através da oração, reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Ó Pai, perdoa-nos porque muitas vezes, inquietos, agitados, como um barco em meio a uma tempestade, oramos pouco. Ou às vezes, deixamos de praticar a oração. Ó Pai, sem nos darmos conta de que o Senhor está disposto a nos acolher a todo momento. Retira de nós, ó Pai, toda a intenção de uma vida com total autonomia, com total força de decisão à parte do Senhor. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, porque podemos, através do texto bíblico, através da Tua palavra, compreendermos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Que o nosso relacionamento, ó Pai, com o Senhor, não seja de improviso, não seja limitado, não seja inconstante. Tira de nós, ó Pai, toda inconstância, mas que sejamos perseverantes, constantes, com tamanha firmeza na fé, que nos faça a cada segundo compreender que o Senhor está conosco, cuidando de nós. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus, o nosso maior exemplo de oração. Amém.